Artigo 353. Equiparam-se aos brasileiros, para os fins deste capítulo, ressalvado o exercício de profissões reservadas aos brasileiros de nato ou aos brasileiros de geral, os estrangeiros que, residindo no país há mais de 10 anos, tenham cônjuge ou filho brasileiro e os portugueses. Artigo 354. A proporcionalidade será de 2/3 de empregados brasileiros, podendo, entretanto, ser fixada proporcionalidade inferior em atenção às circunstâncias especiais de cada atividade, mediante ato do Poder Executivo e depois de devidamente apurada pelo Departamento Nacional do Trabalho e pelo Serviço de Estatística de Previdência e Trabalho, a insuficiência do número de brasileiros na atividade de que se tratar. Parágrafo único. A proporcionalidade é obrigatória, não só em relação à totalidade do quadro de empregados, como a exceção desta lei, como ainda em relação à correspondente folha de salários. Artigo 355. Considera-se como estabelecimentos autônomos para os efeitos da proporcionalidade a ser observada as sucursais, filiais e agências em que trabalhem 3 ou mais empregados. Artigo 356. Sempre que uma empresa ou indivíduo explore atividades sujeitas a proporcionalidades diferentes, observar-se-á em relação a cada uma delas a que lhes corresponder. Artigo 357. Não se compreendem na proporcionalidade os empregados que exerçam funções técnicas especializadas, desde que, a juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, haja falta de trabalhadores nacionais. Artigo 358. Nenhuma empresa, ainda que não sujeita à proporcionalidade, poderá pagar a brasileiro que exerça função análoga o juízo do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a que é exercida por estrangeiro a seu serviço, salário inferior ao deste, excetuando-se os casos seguintes: a. Quando, nos estabelecimentos que não tenham quadros de empregados organizados em carreira, o brasileiro contar menos de 2 anos de serviço e o estrangeiro mais de 2 anos. B. Quando, mediante aprovação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, houver quadro organizado em carreira em que seja garantido o acesso por antiguidade. C. Quando o brasileiro for aprendiz, ajudante ou servente e não o for o estrangeiro. D. Quando a remuneração resultar de maior produção para os que trabalham a comissão ou por tarefa. Parágrafo único. Nos casos de falta ou cessação de serviço, a dispensa do empregado estrangeiro deve preceder a de brasileiro que exerça função análoga. Seção 2. Das relações anuais de empregados. Artigo 359. Nenhuma empresa poderá admitir a seu serviço empregado estrangeiro sem que este exiba a carteira de identidade de estrangeiro devidamente anotada. Parágrafo único. A empresa é obrigada a assentar no registro de empregados os dados referentes à nacionalidade de qualquer empregado estrangeiro e o número da respectiva carteira de identidade. Artigo 360. Toda empresa compreendida na enumeração do artigo 352, parágrafo 1º deste capítulo, qualquer que seja o número de seus empregados, deve apresentar anualmente às repartições competentes do Ministério do Trabalho, de 2 de maio a 30 de junho, uma relação em 3 vias de todos os seus empregados, segundo o modelo que for expedido. Parágrafo 1º. As relações terão, na primeira via, o selo de 3 cruzeiros pela folha inicial e 2 cruzeiros por folha excedente, além do selo do Fundo de Educação, e nela será assinada em tinta vermelha a modificação havida com referência à última relação apresentada. Se tratar de nova empresa, a relação encimada pelos dizeres primeira relação deverá ser feita dentro de 30 dias de seu registro no Departamento Nacional da Indústria e Comércio ou repartições competentes. Parágrafo 2º. A entrega das relações far-se-á diretamente às repartições competentes do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou, onde não as houver, às coletorias federais que as remeterão desde logo aquelas repartições. A entrega operar-se-á contra recibo especial cuja exibição é obrigatória em caso de fiscalização, enquanto não for devolvida ao empregador a via autenticada da declaração. Parágrafo 3º. Quando não houver empregado, far-se-á a declaração negativa.